22 de outubro de 1921, nasce Belmiro Siqueira, na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Sempre classificado em primeiro lugar, Belmiro fez carreira no funcionalismo público. Foi estatístico auxiliar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. No Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, Belmiro Siqueira ocupou os cargos de assistente de aperfeiçoamento, assistente de administração e diretor-geral. Nas esferas estaduais, foi assessor de vários governos, com destaque para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de diretor da Escola de Serviço Público, do então Estado da Guanabara. Belmiro Siqueira foi professor em 25 faculdades, colunista de vários jornais e autor de diversas obras relacionadas à ciência da administração. No CFA, assumiu o mandato de conselheiro federal efetivo em 1977. Assumiu como presidente do CFA em 24 de abril de 1986. Em maio de 1990, o plenário do CFA aprovou seu nome como patrono dos administradores do Brasil. Em 2013, o CRA-RJ escolheu seu nome para homenagear 115 profissionais, que completavam 40 anos de contribuição para a ciência da administração. Olá, o Administração em Debate Especial Medalha Administrador Belmiro Siqueira está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, iremos mostrar todos os detalhes da solenidade da entrega da Medalha Administrador Belmiro Siqueira, conferida aos profissionais que há 40 anos ou mais contribuem para o crescimento da ciência da administração. Confira! No dia 30 de abril, 115 administradores foram homenageados pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro com a Medalha Administrador Belmiro Siqueira. A honra foi oferecida para aqueles que contribuíram por 40 anos ininterruptos ou mais para o engrandecimento da profissão. No Salão de Convenções da Firjan, passaram nomes importantes da administração brasileira, como Washington Barbeito, Roberto Boclin, Gastão Filho, Rui Schneider e Paulo Protásio. Familiares dos homenageados também marcaram presença no evento. Dentre as autoridades presentes, estava o presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Melo, Malvina Tuttman, conselheira dos Conselhos Estadual e Nacional de Educação, administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, diretor regional da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, e Paulo Pimenta, superintendente do CIEE. A medalha, que recebe o nome do administrador Belmiro Siqueira, patrono da profissão, foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em 19 de outubro de 2012. A comenda será, a partir de agora, concedida pelo Conselho do Rio a cada 6 meses. De acordo com o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, a intenção de criar esta medalha é agradecer aos profissionais que ajudaram a dignificar a profissão e torná-la o que é hoje, uma carreira visionária, abrangente e que atrai cada vez mais jovens, mostrando que o fôlego da administração está sendo renovado dia a dia. Na abertura do evento, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, também um dos homenageados, ressaltou a contribuição da administração para uma sociedade mais justa e para o desenvolvimento do país nas últimas décadas. É uma alegria enorme estar aqui, falando pelos quadros profissionais de administração dos administradores. Os quadros profissionais são a razão de ser, a essência, né? O sangue e a vida de uma profissão. São os quadros profissionais nas suas trajetórias que marcam a narrativa de uma profissão. Portanto, é com muita alegria que a gente reafirma conceitos em função daquilo que foi realizado e tem sido realizado por alguns colegas que estão aqui presentes de forma pública e notória na empresa particular ou na empresa privada, e por outros colegas que também, no anonimato do seu posto de trabalho, reafirmam no cotidiano esta profissão.
Ambos são igualmente importantes. Aquele que tem a visibilidade política, pública, na iniciativa privada, e aquele também que, no anonimato do cotidiano, como disse, afirmam permanentemente a nossa profissão. Uma profissão que nasceu formalmente, não em 65, mas que nasce no Brasil também com uma das consequências da crise de 29, crise que estamos vivendo, que alguns querem comparar semelhantemente à crise atual de 2008. Em 29, a crise gerou estados totalitários em todo o mundo. Se nós olharmos bem, Franco, na Espanha, Salazar, em Portugal, um pouquinho antes, mas produto da crise de 29, também Mussolini, na Itália, Hitler, na Alemanha, Getúlio Vargas, no Brasil. Com uma Revolução de 30, que gera e traz no seu bojo alguns instrumentos de transformação de uma revolução que buscava a modernização do país. E tinha como dos seus pilares, indiscutivelmente, o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. E, junto com o DASP, é criado o cargo de técnico de administração, que aparentemente tinha nível médio, mas, ao contrário, atraía os melhores quadros de formação profissional e universitária para um país que era agrário, monocultor de café, que tinha um processo industrial extremamente incipiente. E o profissional de administração, o técnico de administração, naquele momento, vive uma contradição. Um regime ditatorial, duro, difícil, Estado Novo, também, juntamente com uma profissão que tinha como compromisso e ideário, na sua própria criação, a afirmação do sistema do mérito. Estamos agora num momento, de novo, crise de 2008, e se a afirmação da nossa profissão se faz de novo necessária. E, de novo, com uma questão fundamental. Nenhum país, a gente sabe, avança se não for pelo caminho da educação e pelo caminho da gestão. Pode-se até dizer que quanto mais o profissional de gestão é prestigiado, tem reconhecimento social dentro de uma sociedade, mais desenvolvido esse país se torna. E educação também. E esse conceito vai se formando. Hoje, quando se diz o problema de educação não é só recursos, mas fundamentalmente gerência, ou quando se diz que o problema de saúde no Brasil não é só recursos, mas não são só recursos, né? Mas são fundamentalmente também problema de gerência, é o conceito que vai se formando o acontecimento da força, né, de uma profissão hoje que já é a maior profissão do Brasil, mas que temos 6 milhões de empresas, 1,5 milhão só de formados. Portanto, um déficit quantitativo de profissionais para preencher um cargo por empresa só, com um profissional de administração de 4,5 milhões. Quando a gente fala nas diferentes formações e áreas profissionais do administrador, a gente vai ver que o nosso déficit ainda de gestão profissionalizada e competente é muito grande. Temos esse grande desafio, temos que crescer, sim, mas crescer com qualidade. Já muitas, né? Esse grupo aqui tem um privilégio de formação de alto nível, de qualificado, né? Por diferentes razões, num processo universitário. Temos que, cada vez mais, afirmar essa quantidade e, mais ainda, a qualidade profissional, para a gente cumprir o nosso papel, um papel político de cidadania. Este ato, hoje, de reconhecimento, é um ato político, sim, é um ato político de reconhecimento, um ato político de cidadania, de reconhecimento cidadão, de todos que contribuem efetivamente para a afirmação no magistério, na realização na empresa privada, na administração pública, nas organizações de serviços em geral. Portanto, é com muita alegria. Escolhemos o nome da medalha por uma razão, por ser o patrono da profissão, já desde 1988, que o Conselho Federal, à época, escolheu o Belmiro. Acho que, nesse sentido, foi uma boa escolha, porque foi alguém que também trabalhava no anonimato, no cotidiano. Não era uma figura, né, absolutamente só para homenagear um personagem, mas uma pessoa que exatamente gostaria de ser aquilo que é. E eu acho que estamos aqui com uma
45 homenageados. Cada um de vocês, o presidente falava em heróis. É que são os verdadeiros heróis. Nesse sentido, eu vi em Belmiro também um herói. Muitos sabem que é meu pai, né? Veja que dificuldade, né? E herói é exatamente aquele que quer ser quem é. Aquele que, na expressão pública, no anonimato, no cotidiano, na realização da profissão, plasma, forma e reafirma uma profissão no cenário nacional. Porque é na organização que nós temos que exercer a nossa cidadania, porque ainda a empresa não se conquista a democracia só com voto nos representações políticas, mas se conquista a democracia transformando as organizações como reduto político autoritário que existe ainda na sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina ainda o idoso. E é nesse sentido que nós temos também esse compromisso de transformação da construção da cidadania e de construção de uma sociedade cada vez mais democrática. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado por muito que vocês fazem, fizeram e vão continuar fazendo pela afirmação da administração no Brasil. Muito obrigado. O presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Melo, esteve presente à solenidade e deu uma entrevista para o Administração em Debate, reafirmando a importância das ações que o CRA-RJ promove e que ajudam a dignificar ainda mais a profissão. Qual é a importância da medalha Belmiro Siqueira? O senhor falou na sua fala, o senhor falou da importância de outros conselhos estarem realizando ação, como essa que o CRA-RJ está realizando. Qual é a importância, então, dessa medalha? Olha, essa é uma importância que não nem qualificar, Kátia. Pelo semblante dos homenageados, pela felicidade do plenário do Rio de Janeiro ter dado esse nome Belmiro Siqueira, e por esse reconhecimento de uma vida dedicada à administração, dá para você aquilatar a importância de tudo isso. O semblante de cada um dos homenageados, como eu disse, eu vi aquele semblante de alegria, aquele semblante que fala assim, que valeu a pena, né? Vivenciar esses anos todos como administrador e ter contribuído, cada um do seu jeito. Alguns até, talvez mais desconhecidos, outros mais conhecidos, mas essa importância deles, para nós que fazemos o sistema, é fundamental. Uma entidade que não tem memória é uma entidade morta. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, sabiamente a sua plenária, soube emprestar, na hora certa, esse processo motivacional a cada um deles, que fazem a história desse CFA e particularmente do CRA do Rio de Janeiro. Como que foi? Sabe a minha decisão de ser administrador? Como que essa categoria evoluiu, como que essa categoria é representativa. E eu tenho agora a convicção, com essa homenagem, que valeu tudo a pena. E se tivesse que escolher, estou copiando o que alguns disseram para mim em off, se tivesse que escolher tudo de novo, presidente, eu escolheria essa profissão. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. Na noite de entrega da medalha administrador Belmiro Siqueira, alguns dos profissionais homenageados deram depoimentos exclusivos para o Administração em Debate. Veja agora. Muitos dos homenageados afirmaram ter um grande prazer em receber a medalha, justamente por levar o nome do administrador Belmiro Siqueira, com quem trabalharam ou estudaram diretamente. Olha, é muito importante ser lembrado, ainda mais quando se está na profissão por mais de 4 décadas. E muito oportuno a homenagem levar o nome do professor Belmiro Siqueira, porque foi um grande amigo que tive. Primeiramente foi meu professor na Escola de Serviço Público
do estado da Guanabara, da antiga SPEG, e depois de ver, anos para frente, seu filho, Wagner Siqueira, atual presidente do Conselho Regional de Administração, presidente da FESP, que seu pai muito contribuiu para a administração pública do Brasil. Uma figura notável como pessoa humana e como profissional. A iniciativa vanguardista do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro também foi lembrada. Fora de série, realmente é um momento muito bom, porque é a primeira vez que eu vejo um conselho de administração desenvolver um trabalho desse tipo, porque isso não só enobrece a profissão, dá um cunho de seriedade ao trabalho do CRA, prestigia os administradores e, o que é mais importante, a medalha tem um valor extraordinário por causa da pessoa do Belmiro Siqueira, que é um dos pais da administração do Brasil, né? Então, realmente, eu acho que foi uma ideia fantástica e eu me sinto muito honrado de estar presente aqui com vocês. O reconhecimento por parte do Conselho, após tantos anos de trabalho, é motivo de felicidade e orgulho para os homenageados. É uma espécie de um coroamento da gente fazer a universidade da vida. A gente começa a estudar quando é jovem, tem lá os cursos e os títulos. E agora é o título que a gente está recebendo e, na minha opinião, o valor, porque é uma entidade, a nossa entidade profissional que está reconhecendo isso na gente. Quer dizer, a gente teve uma trajetória correta, digna, não é? E que nos levou a esse momento importante para cada um de nós, para todos nós. Eu acho assim. A lembrança dos anos de carreira, sucessos, desafios e oportunidades também deram a tônica dos depoimentos. Foi ter oportunidade de crescimento quando o país estava crescendo. Foi na época da década de 70 que o país mais cresceu e deu o maior número de oportunidade a todos os formandos daquela época. Quem se formou na década de 60, final de 60 e início de 70, cresceu junto com o país. Haja vista Vale do Doce, Petrobras, Embratel, Telebrás e todas as outras que surgiram. O crescimento foi... Foi a sorte que os universitários hoje, infelizmente, não estão tendo essa oportunidade. Estão se formando e não tem campo para eles, em qualquer ramo. Os desafios eram menores na época? Não, o desafio era bem maior do que hoje, que você não tinha informática, não tinha nada. Você tinha que ir atrás de livros, procurar uma biblioteca, sentar na biblioteca, estudar os livros, né? Muitos em outros idiomas, né? Não, outros idiomas, tudo estrangeiro, não tinha quase nada, principalmente na área de administração, né? Todos esses desafios enfrentados pelos administradores merecem ser enaltecidos. Nesses 40 anos, a profissão se consolidou no Brasil, que ela começou com alguma dificuldade, porque não era reconhecida final dos anos 60, que ela começou a ser reconhecida, né? Era mais vista como uma área de setor público. E, no fim, acabou sendo aceita e adotada por todas as empresas, todas as organizações, como nós falamos tecnicamente. E, então, se nós estamos há 40 anos navegando nesse mar, né, é porque o barco, né, que a profissão nos deu, permitiu que a gente fizesse essa travessia. O amor à profissão e tudo que a administração pode oferecer é sempre motivo de alegria e agradecimento. A profissão que me proporcionou, né, eu consegui todas as coisas que hoje eu tenho, né? Eu me sinto muito feliz e mais ainda com a lembrança e com a homenagem que o Conselho está fazendo. No entanto, os erros e percalços também devem ter vez, para mostrar que nem tudo são flores na profissão, mas que sempre vale a pena lutar. Então eu acho que a homenagem, como toda homenagem, ela deve simbolizar esse conjunto, erros e acertos. Os acertos, sem dúvida alguma, e sobretudo pela sua repercussão. Os erros, porque os erros são os melhores professores. Aliás, esse foi um artigo que eu escrevi e mostrando que nós aprendemos muito com os nossos erros e com os erros dos outros. E, aliás, isso é o que eu sempre disse para todas as equipes que trabalharam comigo. Eu não posso garantir que vocês não façam novos erros.
O que eu vou me esforçar é para que vocês não repitam os meus erros. Eu acho que a administração, a essência da administração, essa busca contínua de como enfrentar os novos desafios e, portanto, o aprimoramento, isso é o desafio da administração. Então, a homenagem, eu acho que ela simboliza tudo isso. O administrador Paulo Reis Vieira ressaltou que, mesmo a homenagem tendo sido pelos 40 anos dedicados à profissão, é preciso olhar adiante e ver que ainda há muito a ser percorrido. É um momento de emoção, é um momento de confraternização, é um momento de olhar para frente, não com um saudosismo tolo, pueril, né? Mas com algumas saudades, que são sempre importantes, mas com o olhar para frente. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. O administrador Roberto Boclin fez um discurso como representante dos homenageados e, graças à sua ligação estreita com o Conselho e sua dedicação à profissão, deixou todos muito emocionados. Começo, então, para causar impacto e falando realmente com o coração, dizer ao Wagner que ele, nesse dia, ao criar essa medalha, ele prestou uma homenagem mais justa que poderia ter sido prestada por um administrador e muito menos por um filho. Belmiro Siqueira estava faltando aqui na nossa companhia. Essa medalha que vai se suceder, né, à medida que os jovens vão chegando aos 40 anos, essa medalha vai ser sempre uma manifestação de reconhecimento, de carinho e de amizade. Como foi um negócio assim meio de improviso, eu não tinha como escrever em nada, Wagner. Aí escrevi no papelzinho do Belmiro Siqueira. Quer dizer, nesse papelzinho aqui, eu escrevi algumas coisas que eu deveria dizer. E o Belmiro está soprando no meu ouvido. Diga isso, diga isso. Então, eu estou dizendo que o administrador, ele teve, desde a época, eu acho que eu entrei para ser do Conselho lá pelos anos 70 e 70 e poucos. Mais adiante, eu me aproximei muito. Eu era amigo do Wagner, mas quem me trouxe para cá, quem me cumulou de carinho e de amizade foi a Gilda Nunes. E eu, nesse exato momentinho aqui, quero prestar a ela uma homenagem especial. Não é? Aprendi muito com ela. Aprendi a ter coragem de enfrentar a vida. Isso é realmente um exemplo inesquecível que eu trago comigo e, quando tenho oportunidade, digo isso aos meus filhos. Conheci uma grande mulher, era ela, Gilda Nunes. Pois muito bem, essa festa, gente, é uma festa que reúne o tempo e o mérito. Na verdade, alguns foram brilhantes, se tornaram ministros, outros se tornaram políticos, outros se tornaram empresários, mas todos eles sempre com a preocupação do mérito. E o Wagner, ao criar a medalha, registra a preocupação com o tempo. Então, eu digo que, nesse momento, com muita emoção, com muita alegria, eu estou aqui representando todos os colegas, espero que tenha cumprido essa missão com galhardia e desejo a todos, então, muitas felicidades e ao Wagner, ao querido Wagner, o meu muito obrigado.
No fim do evento, o presidente Wagner Siqueira falou sobre um momento especial que havia acabado de viver, ser homenageado pelos 40 anos de profissão, receber a medalha que leva o nome de seu pai e patrono da administração, ter o retorno da admiração de todos pela administradora Gilda Nunes, além de ser o idealizador de tudo isso. Como é que foi promover essa homenagem e ser homenageado também? Essa homenagem ser levando o nome do patrono da profissão que você escolheu, que sempre nos diz isso em todas as suas palestras, com tanto orgulho de ser administrador, que é isso que você sempre passa para a gente. E esse patrono ainda ser o seu pai, que o senhor tem tanto orgulho de tê-lo como referência. O Belmiro seria o meu tipo inesquecível se não fosse meu pai. Em verdade, quer dizer, ele era em casa, eu tive a oportunidade de conviver com ele em casa, claro, como filho, e também em circunstâncias de trabalho. Durante a regulamentação da lei, ele era o diretor-geral do DASP. E era o DASP que fazia a regulamentação desse tipo de lei e levava. O DASP, à época, era um prédio no Ministério, na esplanada dos Ministérios, em Brasília, e tinha alguns andares no Ministério da Fazenda. E eu assisti os debates da regulamentação da profissão, né? Então, não é que ele tenha conduzido isso, ele tinha um papel institucional naquele momento de ser o coordenador do processo da regulamentação da lei. Depois tive muitas oportunidades de conviver com o Belmiro. Na primeira vez que fui presidente, ele era presidente do Conselho Federal, eu era presidente do Conselho Regional quando ele morreu. Imagina que circunstância interessante. Acho que a coisa mais forte que papai me legou como patrono, mas acima de tudo como pai, como profissional, foi que ele deixou que eu fosse exatamente aquilo que eu deveria ser e como fosse. Em vez de... É muito difícil você ser filho de um personagem importante, uma figura carismática que era. Ele era realmente um orador brilhante, uma pessoa que em formaturas conseguia se aplaudir de pé e ao mesmo tempo muito querido, muito gostado por todas as pessoas, e você não sofrer essa influência, não ser praticamente acachapado. O que ele fez? Deixou a mim, aos meus irmãos, mas eu que fui que escolhi a profissão, que era a mesma profissão dele. Papai, a formação dele era estatístico. Ele foi estatístico do Miri Lopes, do Lourenço Filho, na área de educação e na área de psicologia. De estatística ele caminhou para a área de pessoal e para a administração. Originalmente, né? Porque naquela época, quando ele fez, não tinha ainda faculdade de administração. Então, como é que eu me sinto? Homenageado também, homenageador, porque nós criamos esse programa, que eu espero que ele seja reeditado em outros estados do Brasil. Acho que uma profissão ela precisa de símbolos, né? E os símbolos são aqueles que concretizam no cotidiano a afirmação, a narrativa da profissão. Nesse sentido, acho que Belmiro foi esse personagem também. Acho que como patrono, ele não era uma figura exponencial na profissão, no sentido da ação política ter feito o registro, mas foi um daqueles dezenas, centenas, até milhares de colegas que se irmanaram para a regulamentação da profissão, para o ensino de administração, para a afirmação, portanto, da profissão. Portanto, eu me sinto com muita emoção, né? O final da emoção se concretiza quando o representante dos homenageados, ainda surpreendentemente, fala de Gilda Nunes, que foi minha mulher. Veja só que situação difícil, ela foi 10 anos presidente do Conselho. Então, ele também lembra, ela trabalhou e foi conselheiro com a Gilda, o professor Roberto Boclin. Então, com muita emoção. Acho que eu fiquei tão emocionado quanto ele.